Sabe, quando a gente abre este material hoje, nós não vamos apenas repassar dados históricos frios ou datas distantes. O que temos diante de nós é a trajetória de um homem simples, um sacerdote, mas acima de tudo, a vida de alguém cujo coração foi completamente incendiado por Deus. Ao olhar para São Felipe Neri, não encontramos uma figura intocável e presa no passado, mas uma presença viva. Uma presença que nos convida hoje a entender o que é de fato a chama da verdadeira alegria. E para entender o peso dessa história, a gente precisa voltar um pouquinho lá no século XVI. Roma vivia um momento bem complexo. Nas ruas, muitas pessoas carregavam uma fé que havia se tornado engessada, mecânica e muitas vezes fria e distante. É exatamente nesse cenário árido que Felipe Neri aparece. E veja bem, ele não trouxe novas regras pesadas ou discursos teóricos. Ele trouxe uma alegria verdadeira. Não aquela felicidade passageira de quem ignora a dor do mundo, mas aquela paz profunda de quem caminha pela cidade, escutando o sofrimento humano, acolhendo a juventude e encontrando em Cristo o sentido absoluto de tudo. E essa alegria, ela mudou tudo. A gente carrega muitas vezes aquela ideia rígida de que a santidade precisa ser algo pesado, de rostos sempre fechados, de olhares severos. Mas Filipe nos mostra brilhantemente o oposto. Um santo pode sorrir. Ele usava o humor, a leveza e uma alegria absurdamente contagiante para desarmar as pessoas e, assim, abrir um espaço gigante para Deus agir. Mas não se engane. Esse sorriso não era apenas simpatia. Era a porta de entrada para algo muito maior. Um santo pode acolher. Ele tinha uma capacidade imensa, quase inexplicável, de receber os rejeitados, os confusos, aqueles que se sentiam esquecidos e longe de Deus. Esse acolhimento do Filipe era como se o próprio abraço da igreja estivesse se estendendo ali, nas ruas de Roma. E a partir desse abraço que chegamos ao ponto crucial. Um santo pode ser profundamente humano. Santidade nunca foi a negação da nossa humanidade, mas a elevação dela. Filipe chorava com quem estava chorando, brincava com as crianças nas ruas, entendia as fraquezas de quem errava. E é exatamente essa humanidade, enraizada de forma tão profunda em Deus, que o tornava uma figura tão magnética. O que nos leva ao nosso primeiro grande ponto, o fogo do espírito. A origem dessa alegria toda. Porque essa leveza e esse sorriso constante poderiam, muito facilmente, ser confundidos com um mero otimismo humano, uma personalidade feliz. Mas não era isso. A origem de tudo estava cravada em horas e horas de oração, no mais absoluto silêncio. Imagina a cena. Longe do barulho das ruas, nas catacumbas escuras de São Sebastião, Filipe passava noites inteiras rezando. Ele buscava a presença do Espírito Santo. E foi numa dessas madrugadas, especificamente numa vigília de Pentecostes, em 1544, que a vida dele seria alterada para sempre. Enquanto ele estava mergulhado naquela escuridão em oração, ocorreu uma experiência mística, avassaladora. Os relatos históricos que temos da época descrevem o momento com uma clareza impressionante. Uma bola de fogo atravessou o seu peito e inflamou o seu coração. Uma manifestação real, palpável e direta do amor do Espírito Santo. E o impacto dessa experiência foi tão gigantesco que transcendeu a alma e marcou o corpo dele. O amor de Deus se tornou tão grande, com uma intensidade física tão forte dentro do peito, que após a sua morte, os médicos constataram um fato inexplicável. As costelas dele, bem na altura do coração, haviam se expandido e se arqueado para fora. Era literalmente como se a própria estrutura do corpo humano tivesse que se quebrar e se abrir para dar espaço àquele fogo incontrolável. E é por causa desse evento formidável, físico e espiritual, que São Felipe Neri carrega este título que atravessou a história: o Santo do Coração Ardente. Uma alma permanentemente transformada por um fogo que transbordava sem limites para todos ao seu redor. Isso nos guia de forma muito natural para a segunda parte da nossa reflexão: o nascimento dos oratórios. Porque veja, quando você tem um coração ardendo com essa intensidade toda, a consequência óbvia é o transbordamento. O fogo precisa se espalhar. Filipe entendeu uma das regras mais bonitas e fundamentais da vida espiritual. Ninguém permanece aceso sozinho. Uma brasa, quando tirada da fogueira, esfria em minutos. Ele sabia que para manter o fogo do espírito queimando naquelas pessoas em Roma, elas precisavam obrigatoriamente estar juntas. E foi dessa necessidade urgente de comunhão que nasceram os primeiros oratórios de São Felipe Neri. E não estamos falando de um cronograma burocrático ou de reuniões maçantes. Era a vida pulsando. Eles se reuniam simplesmente para rezar juntos, aprender sobre a fé,
cantar com uma alegria imensa, escutar a palavra de Deus e, acima de tudo, construir amizades espirituais inquebráveis. Era o nascimento de uma verdadeira família. O essencial aqui é percebermos que o oratório não era um prédio, um endereço num canto de Roma. Era uma espiritualidade viva. Eram pessoas que decidiram, juntas, que queriam amar mais a Deus através daquele convívio e daquele afeto que transbordava do peito do Filipe. O que nos traz agora para a terceira parte, Corações Ardentes Hoje. O elo entre aquele passado e o nosso presente. E o que torna toda essa análise tão profunda para nós é perceber que essa história não ficou trancada lá no século XVI. Esse fogo cruzou séculos inteiros. Quando observamos a alma daqueles antigos oratórios e olhamos hoje para a realidade dos encontros do grupo Corações Ardentes, a semelhança é impossível de ignorar. É o mesmíssimo desejo de formar pessoas com um coração vivo e inflamado pela presença de Cristo. Existe uma presença viva e restauradora que permeia tudo isso. Pensa no seguinte, nos encontros de hoje, quando as pessoas se reúnem em oração, quando há aquele acolhimento verdadeiro, quando alguém chega machucado pela vida, cansado, sem rumo, e ali mesmo encontra a paz e a sede de Deus que achava que tinha perdido, quando isso acontece, ali o oratório continua vivo. E é com muita reverência que a gente chega a essa constatação. Nós não somos meros pesquisadores do passado. Hoje também somos filhos espirituais de São Felipe Neri. As pessoas que se reúnem hoje para rezar com essa mesma sede são a continuação exata dessa missão. São os guardiões desse fogo que já aquece o mundo há centenas de anos. E, finalmente, caminhamos para o nosso quarto e último ponto. A escolha pelo paraíso, o olhar voltado para a eternidade. Porque todo esse fogo e toda essa alegria contagiante tinham uma direção muito, muito clara. Ele não vivia só para ser uma pessoa bondosa. E aqui chegamos naquilo que é a síntese da alma dele. Eu prefiro o paraíso. Isso não era uma frase de efeito, não era um slogan poético. Era a bússola dele, uma decisão radical de todos os dias. É um contraste vital e muito atual. Enquanto o mundo ao redor corria desenfreadamente atrás de vaidade, de poder e de tantas distrações vazias, Filipe escolheu o céu. Ele escolheu manter o coração ancorado inteiramente em Deus. Ele estava totalmente presente no hoje, ajudando quem precisasse, mas a alma dele já habitava a eternidade. Então, ao olharmos para a nossa própria geração, de frente para essa história impressionante, a pergunta natural que surge e que a gente não pode desviar é: o que falta no nosso tempo? E talvez o diagnóstico mais doloroso e preciso seja este que o material nos traz. O mundo de hoje está absolutamente cheio de pessoas ocupadas. Corremos o dia inteiro, somos bombardeados de informações, não temos tempo para nada. Mas o mundo está assustadoramente vazio de pessoas inflamadas. Estamos carentes de presença e de profundidade. Deus ainda procura corações dispostos a queimar com essa mesma intensidade. E esse é o convite silencioso, mas poderoso, que fica ecoando para a nossa vida espiritual hoje. Que a gente tenha coragem de buscar esse fogo com a mesma sede que São Filipe teve naquelas catacumbas. Porque no final das contas, um único coração verdadeiramente aceso pode incendiar muitos outros.